Então vamos começar por que eu acabei escolhendo geologia. Quando eu entrei no grupo escolar, como se diz, naquela época, na nossa casa, nós morávamos em Capão Bonito, uma cidade pequena lá ao sul do estado, e na nossa casa morava uma amiga dos meus pais, que era professora primária. E por ela morar lá, eu mesmo não estando na escola, quando eu entrei no primeiro ano, eu praticamente estava alfabetizado. E eu sempre gostei muito de ler, e me lembro bem que o primeiro livro que eu li foi O Poço do Visconde, do Monteiro Lobato. E eu li esse livro, O Poço do Visconde, que me deu, vamos dizer, uma curiosidade, um interesse de entender como é que a Terra tinha se formado e o que tinha, afinal, no subsolo. Os anos passaram e quando já estava, vamos dizer, na época, eu estudei depois em Piracicaba. Estando em Piracicaba para fazer o colégio, eu fiquei em dúvida de se não seria agronomia. Teve um determinado dia que o nosso professor de História Natural nos levou lá na escola Luiz de Queiroz para assistirmos uma palestra de um professor, por coincidência, um professor de geologia. E aí esse professor nos explicou como é que tinha surgido o salto de Piracicaba e as rochas que tinham naquela região. Aquilo também me voltou aquela ideia da geologia. Mas no Brasil, naquela época, não existia curso de geologia. O que existia era curso de engenharia de Minas, que é diferente. O geólogo é como se fosse assim, o médico generalista, o que apalpa o cliente e tal, mas depois quem vai operar vai ser o médico cirurgião. Então o cirurgião é o engenheiro de Minas, mas quem tem, vamos dizer, a formação para fazer as indicações aonde que estão, vamos dizer, determinados bens minerais, é o geólogo. E no Brasil não existia geólogo. Então, terminado o científico, que eu terminei em Piracicaba, e fui então para São Paulo, e a ideia era ou procurar fazer o vestibular em Ouro Preto, que é a escola mais tradicional que existia, que existe até hoje no Brasil, do tempo de Dom Pedro II, ou então na Politécnica. O meu pai tinha uma preferência que eu fizesse na Politécnica, porque era em São Paulo e que eu não precisasse mudar para Ouro Preto. Então a ideia era ir lá então para São Paulo, começar um cursinho e tal, para fazer. Mas acontece que naquela época, dentro da campanha O Petróleo é Nosso, o Juscelino Kubitschek resolveu criar cursos de geologia. Havia então uma campanha dentro do Ministério da Educação para criar cursos de geologia. E dessa maneira foram criados 4 cursos de geologia. Um na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde já existia um grupo de professores ligados à área de geologia, paleontologia, mineralogia, assim por diante. Um outro, claro, em Ouro Preto. O terceiro no Recife e, se não me engano, o quarto em Porto Alegre. Então, eram os 4 cursos. Então, havia uma campanha, chamava-se CAGE, Campanha, não sei o quê, de Formação de Geólogos, né? E eu estava, inclusive, para ir para São Paulo com a Carminda. Nós já namorávamos, nós tínhamos conhecido em Piracicaba, mas ela já estava no curso de História Natural e me avisou dizendo, olha, então venha para São Paulo que na Faculdade de Filosofia vão abrir um cursinho para dar, afinal, vamos dizer, alguma formação para o vestibular, que vai ser o primeiro vestibular que vai acontecer. Então, dessa maneira, eu que estava esperando ainda começar, vamos dizer, março, abril, para ir para São Paulo, logo em janeiro fui para lá fazer o cursinho, então, para a geologia, que era aquilo mesmo que eu estava querendo. Não consegui passar na primeira época se não me engano, 30 vagas.
e na ocasião passaram 17 na primeira época. Então era o rigor do vestibular, era uma questão de quase 30 candidatos por vaga. E consegui passar depois na segunda época em último lugar. Então não foi uma entrada, vamos dizer, brilhante na universidade. Mas enfim, passei, fiz o curso. Naquela época, inclusive, era um rigor muito grande, porque era o primeiro curso de geologia. E se você ficasse, se não me engano, em 3 disciplinas, você era obrigado a fazer o curso novamente. Conclusão, repeti o primeiro ano. Então, o curso que era de 4 anos, eu acabei fazendo em 5 anos, porque no primeiro ano, talvez devido à maneira como eu entrei, ou seja, não estava preparado devidamente, mas enfim. E aí, como eu sempre costumo dizer, a minha ideia jamais, estando no curso de geologia, jamais era ser professor universitário. A minha ideia era, nós inclusive tínhamos bolsa. Todos os alunos, devido a essa grande campanha para a formação de geólogos, nós éramos considerados assim, quase que de defesa nacional, né? Uma coisa muito especial. Eu sou reservista de terceira categoria, não foi preciso, bastava você ser aluno do curso de geologia que você estava dispensado do serviço militar. Todos os alunos tinham uma bolsa que dava, inclusive, para você viver razoavelmente em São Paulo. As bolsas ou eram da CAGE, que era do Ministério da Educação, ou eram bolsas que já vinham da Petrobras. A diferença é que se você tivesse a bolsa da Petrobras, quando você terminasse, você automaticamente tinha que trabalhar na Petrobras. A do CAGE, não. A minha bolsa era da CAGE. Mas o sonho era, evidentemente, ir lá para... E a Amazônia, naquela época, não se falava da plataforma continental. O que se falava eram as possibilidades petrolíferas na Amazônia. Bom, a Carminda se formou antes que eu e se deu muito bem, vamos dizer, trabalhando com o Dr. Kerr lá em Rio Claro. Ele era uma pessoa especial, que promovia os alunos e tal. Então, quando foi da passagem do terceiro ano para o último, que seria o 4º ano, eu comecei a ficar em dúvida em relação àquilo, porque estava certo que nós íamos casar no fim quando eu me formasse, e comecei a pensar como que eu vou lá para a Amazônia. E a Carminda, que tinha sido, eu não tinha sido um bom aluno. Eu era nos cursos de geologia, as turmas são divididas assim. Tem o pessoal que fica logo nas primeiras fileiras do ônibus, é o pessoal do gargarejo. Depois tem o pessoal que não fica muito bem definido e fica no meio do ônibus. E o fundão era o fundão que não eram os melhores alunos, eram os mais alegres, os mais divertidos, e eu fazia parte do fundão. Então, e passava, ficava geralmente de oral naquela época. Se você não tivesse a nota 7, você era obrigado então a fazer oral. Mas então, quando foi no início do último ano, eu comecei a refletir sobre essa questão, como é que eu iria me formar, iria então para a Amazônia, e a Carminda ia ser o quê? Mulher de geólogo. E aquilo foi uma coisa que me incomodava bastante. Então eu resolvi que eu ia melhorar o meu comportamento estudantil, ia me dedicar melhor e ver das possibilidades de talvez ir para a universidade. Naquela época, diferente dos dias que depois se seguiram, principalmente dos dias atuais, você ser um professor, ir para a universidade era uma coisa assim, considerada assim de altíssimo nível. Não eram para qualquer pessoa, tinham que ser pessoas especiais que fossem para a universidade. Dessa maneira eu procurei então arrumar minha vida, melhorar minhas notas e tudo mais. E nesse meio tempo, em Rio Claro, Faculdade de Filosofia, tinha uma cadeira, naquela época era uma cadeira de Geologia e Paleontologia. O catedrático
era um jovem chamado Alfredo Schoenberg, que tinha tempo parcial em Rio Claro, mas também tinha tempo parcial em São Carlos. E das conversas que tivemos, ele disse, não, tudo bem, não terá problema. Naquela época as coisas eram mais fáceis. Assim que você se formar, a gente consegue contratá-lo aqui. Chegou até a conversar com o então diretor, que era o professor João Dias da Silveira, e me formei. Só que ao me formar, houve um problema burocrático qualquer e as tais verbas não eram possíveis. Ou seja, então, a Carminda já estava trabalhando em Rio Claro e o Alfredo me diz, olha, Landi, a coisa está complicada, não vai dar para contratá-lo. Eu voltei, então, à minha escola de origem, lá na Faculdade de Filosofia da USP, e o coordenador do curso, que era o professor Vitor Leitz, e naquela época, além de catedrático, ele era alemão e era todo poderoso. Ele decidia as coisas rapidamente. E ele disse, olha, se Rio Claro não pode ser, acabou de sair daqui um ex-colega já formado o ano passado, que é professor lá em São José do Rio Preto e está precisando de alguém para lá trabalhar com ele. Vai lá conversar com ele. Então fui lá conversar com o Farhad, que era o nome dele, era professor lá em São José do Rio Preto, e então fui trabalhar em São José do Rio Preto. E fui muito claro com o Farhad. Olha, Farhad, a Carminda, ela está lá em Rio Claro, não sei, está indo muito bem e tal. Eu não sei então, eu não quero usar isso daqui como um trampolim, não quero vir aqui e tal. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos ver durante este ano como é que as coisas vão se transcorrer. Se eu perceber que aqui eu tenho chances de progredir, de trabalhar, e a Carminda também, ao vir para cá, trabalhar, e na ocasião seria com um professor que também já faleceu, o Celso Abade Mourão, ela viria para cá, nós arrumamos isso. Acontece que durante aquele ano deu para verificar que Rio Claro tinha mais chance, vamos dizer, de um potencial maior do que Rio Preto. Rio Preto, inclusive, naquele início, diferentemente de Rio Claro, o início não foi muito positivo, quer dizer, diferentemente porque Rio Claro, quando se constituiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e o primeiro diretor foi o professor João Dias da Silveira, daí a razão que o nome do nosso campus é João Dias da Silveira, ele era um professor catedrático da USP de Geografia, com uma visão universitária muito boa, e queria realmente fazer uma escola de alto nível, até porque a criação desses institutos isolados, de início, foram muito mal vistos, com toda a rejeição da USP. Quer dizer, a USP fez questão de, durante muito tempo, tentar bombardear isso. E o João Dias queria mostrar que podia fazer, vamos dizer, uma faculdade de filosofia, não exatamente do mesmo nível, mas que podia ombrear. Então, ao criar a Faculdade de Filosofia de Rio Claro, ele procurou trazer para os cursos, primeiro a própria criação da Faculdade de Filosofia, em que foi feita uma espécie de uma enquete com os jovens da cidade, que cursos que eles gostariam de ter, daí que surgiram os cursos que foram os primeiros. Então o professor João Dias trouxe o que tinha à disposição de melhor. Por que o Kerr, por exemplo, veio para Rio Claro? Porque ele era um professor livre-docente na Luiz de Queiroz e naquela época só podia ter um catedrático. Tendo um catedrático, teriam que ter vários livres docentes. E existiam outros livres docentes à frente dele. Então, o que foi oferecido para o Kerr é o seguinte, que aqui você vai ter que ter um certo tempo, e lá um belo dia será catedrático. Em Rio Claro, você já é. Uma outra atividade que estou devagando um pouco para entender por que vinha para Rio Claro. Ele conseguiu, junto não era, enfim, um organismo do governo, de que você tivesse um auxílio financeiro para poder comprar casa.
Então isso fez com que aqueles primeiros professores pudessem com uma certa facilidade comprar casa. Inclusive isso inflacionou o mercado imobiliário de Rio Claro. Isso é uma maneira de segurar o pessoal, que o pessoal não viesse e depois saísse. Bem, enquanto isso, lá em São José do Rio Preto, inicialmente ela não foi criada como um instituto isolado do governo do estado, ela foi criada como unidade municipal. Então os primeiros anos foram meio complicados, a um ponto de que nessa ocasião o João Dias, pelo sucesso que ele tinha em Rio Claro, ele foi convidado a também ser diretor em São José do Rio Preto. Então deu perfeitamente para ver que naquela... Felizmente, hoje em dia as coisas se modificaram. Rio Preto alcançou um nível extraordinário. Mas naquela época não se vislumbrava isso. Então eu entendi que não era possível eu ficar em Rio Preto e muito menos tirar a Carminda de Rio Claro, nessa época já casado, com filho, e ir para Rio Preto. Então volto a batalhar para que voltasse para Rio Claro. Nesse sentido, então, eu fiquei um ano e meio, até que finalmente se conseguiu uma verba, e aí eu vim para Rio Claro. Então, mas então, sintetizando esse início, nunca imaginei de ser professor universitário. Só que, como eu também sempre costumo pensar, é isso que eu tenho que fazer, então vamos fazer da melhor maneira que eu serei capaz de fazer, né? Então, e aí vim para Rio Claro. Vim para Rio Claro, a cadeira era, como eu disse, de Geologia e Paleontologia. Depois, quando veio a reforma de 68, se não me engano, tinham duas cadeiras. A cadeira de Mineralogia e Petrologia, cujo professor não foi o primeiro, mas o que pesou mais foi o professor Heinz Ebert, que vinha lá daquele primeiro curso de Geologia do Recife, e o Alfredo Schoenberg. Só que o Alfredo Schoenberg, ele tinha tempo parcial em Rio Claro e tempo parcial em São Carlos. Então ele preferiu se desligar de Rio Claro, logo depois que eu cheguei a Rio Claro, e ficar em tempo integral na Escola de Engenharia lá de São Carlos. Então o que acabou acontecendo é que eu fiquei sozinho na cadeira, na parte, vamos dizer, de Geologia e Paleontologia, e nós então tínhamos duas casinhas alugadas, que era na rua 30 com a rua 8, eram duas casinhas. Numa casinha ficava o professor Ebert, e na outra casinha eu ficava na casinha. Apesar da grande, vamos dizer, diferença de idade intelectual, o professor Ebert e eu nos dávamos sempre muito bem. Tivemos, às vezes, algumas discussões no sentido de que quando havia uma divisão de verba lá, ele achava que porque a mineralogia na Alemanha era mais importante, eu dizia que mas no Brasil era tudo igual, enfim, dessas coisas universitárias que a gente se resolve facilmente. E então comecei em Rio Claro, já tinha, porque é o seguinte, nos cursos de geologia, os geólogos não gostam muito de paleontologia. Paleontologia é para os biólogos, né? Mas existe essa parte que os geólogos têm que dar. Então, normalmente, já lá em Rio Preto era assim, as aulas de paleontologia, eu que dava paleontologia. E quando então vim para Rio Claro, também era eu que dava paleontologia. E o meu primeiro orientador era um paleontólogo, o professor Josué Camargo Mendes. Só que era uma pessoa muito interessante e ele achava que paleontologia não dava futuro. Então, ele acabou me orientando em estratigrafia, né? Então, o trabalho que eu comecei a fazer com o Josué era em estratigrafia. Mas eu dava aula de paleontologia e dava aula de geologia e dava aula do que fosse necessário, porque eu estava sozinho, até que a uma certa altura veio um outro professor, o Nivaldo Bosio. Então nós éramos os dois a dar todas as aulas, e nós dávamos aula para geografia,
para a História Natural, né? E do outro lado, o professor Ebert trouxe como seu assistente o professor Eberhard. Então nós éramos os quatro que afinal batalhávamos ali. Era uma época em que consegui fazer o meu doutorado, não tinha, vamos dizer, grandes encargos administrativos, nada disso, era só lecionar e procurar fazer as pesquisas normalmente que se faz, e era um ensinamento muito interessante do Josué, que era o seguinte: ó, se você vai escolher o seu tema, e naquela época não existia a pós-graduação. A pós-graduação ela foi estabelecida pelo governo federal em 68, com a reforma universitária. Mas a USP ela tinha um sistema de graduar, vamos dizer, as pessoas através do que se chamava o doutorado direto, ou no estilo europeu. Ou seja, você tinha o orientador baseado no seu currículo, no seu conhecimento, indicava 2 outros professores que você deveria fazer um estágio com eles e tal, para melhorar, afinal, o seu conhecimento. Esses 2 professores, com certeza, seriam membros da sua banca de doutorado de 5 membros, e era um contato direto com o orientador. O orientador chegava a uma certa altura e disse: não, seu trabalho está pronto, vamos para a defesa. Então foi assim que eu defendi o meu doutorado em 67, lá no Salão Nobre lá da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. Era uma grande novidade. A Carmina também fez a mesma coisa, era tão grande novidade que se enchia um ônibus e os colegas, os alunos e tal, para ver a defesa lá. Então foi dessa maneira que, sem estar, vamos dizer, sem ter imaginado que seria professor universitário, entrei e acabei fazendo o doutorado e depois toda a carreira científica, né? Nessa época em que as coisas foram mudando, em que sempre me dediquei, mas eu sempre me dedicava à estratigrafia, mas sempre, talvez até com um pouco de influência do Alfredo, eu gostava, vamos dizer, de métodos quantitativos aplicados e tal, a geologia, mas é uma coisa assim muito incipiente. E dentro então de Rio Claro, eu imagino, bom, e aí o que foi a contribuição, o que eu fiz, além, vamos dizer, da coisa que se espera normalmente. Se você é um professor universitário, você tem que escolher um tema. E como eu ia dizer, o Josué dizia: olha, para você iniciar a sua carreira, escolha uma área que seja onde você está. Então, a minha tese de doutorado foi sobre a geologia do Vale do Corumbataí. E ele sempre dizia o seguinte: por que tem que fazer isso? Porque você tem que conhecer a sua região, porque fatalmente pessoas da cidade, dali, vão perguntar: escuta, eu pego essa pedra, de onde é que vem? O senhor conhece? Tem uma ideia do que é isso e tal? Então, se você de cara escolhe para um assunto de uma outra área, por mais interessante que seja, você não conhece a sua região. E é muito importante você conhecer a sua região. Então foi por isso que eu fiz o doutorado na coisa. Feito, vamos dizer, o doutorado, naquela época era uma coisa, vamos dizer, que era normal. Você fazia o doutorado e esperava que você fosse fazer o pós-doc fora. Então, por influência então do orientador, eu acabei indo fazer o meu pós-doutorado em 2 lugares. Primeiro, fiquei um certo tempo na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e depois fui para uma universidade menor, mas que tinha um grande prestígio, que é a Northwestern University, que fica em Evanston, logo ao norte de Chicago. E foi lá
Nordwestern que realmente a minha carreira ficou mais definida, porque lá era um departamento muito pequeno, mas tinham grandes professores, que se chama grandes professores, são aqueles professores que escreveram aquele livro clássico, que todo mundo lê o livro dele e tal, e tem um livro clássico de estratigrafia, e que tinham dois autores, um chamado Schloss e outro chamado Krumbay. E quando eu fui, era para trabalhar com o Schloss, que era então o estratígrafo. E o Krumbay era um estatístico, lidava com geologia e tal, mas eu era estatístico. E no fim eu me encantei mais, foi o Krumbay. Eu me dei melhor com ele, assisti cursos dele, conversava com ele. Ou seja, quando eu voltei desse pós-doc, depois de ter ficado um ano lá nos Estados Unidos, eu estava preparado para fazer a minha livre docência. Então a livre docência minha foi uma livre docência que, claro, tinha um cunho estratigráfico, mas havia um viés muito grande no sentido de ser o enfoque ser quantitativo. Depois fiz, naquela época você fazia professor associado e depois fiz o titular. Enfim, toda a minha carreira acabou acontecendo lá em Rio Claro. O que eu posso dizer, vamos dizer, de contribuição, eu acho que foi em relação ao curso de Geologia. O curso de Geologia que não estava, vamos dizer, no nosso programa, como eu acabei de dizer, nós éramos poucos. Nós tínhamos, éramos eu, o Nivaldo, depois tinha o Ebert e o Eberhard. A uma certa altura convidamos o professor Josué para estar em tempo parcial em Rio Claro. O Ebert trouxe o professor Marini. Enfim, éramos meia dúzia de pessoas. Acontece o seguinte, que naquela época foi criado a Universidade de Campinas. A Universidade de Campinas foi criada e naquela ocasião, para ser criada uma universidade, eram essas as regras do jogo, tinha que ter 5 institutos. Então Campinas criou a Faculdade de Medicina, parece que, se não me engano, já existia a Faculdade de Engenharia de Alimentos, criou uma universidade de engenharia civil em Limeira, encampou Piracicaba, odontologia, e Rio Claro, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para nós em Rio Claro, aquilo foi muito bem-vindo, porque nós estávamos numa situação, porque como instituto isolado, nós não podíamos, por exemplo, ter curso de pós-graduação. Nós tínhamos que, para poder formar o pessoal, esse pessoal tinha que ser feito na USP. Então eu mesmo cheguei a me inscrever na USP, ser credenciado na USP, para poder eventualmente orientar, vamos dizer, alunos lá na USP. Então nós estávamos numa situação, sabíamos do nível acadêmico que tínhamos, não estávamos contentes com aquela situação de ser instituto isolado. Então, quando surgiu a oportunidade de pertencermos a uma universidade, aquilo foi recebido de braços abertos. Nós ficamos extremamente satisfeitos. Mais ou menos nessa ocasião, em que isso logo acontecia, a Carminda e eu fomos então fazer os nossos pós-doc nos Estados Unidos, então 67, 68. Acontece que naquela ocasião também, depois de criada a Universidade de Campinas, a ideia do então reitor, Zeferino Vaz, e ele tinha suas razões, é o seguinte: bom, os cursos básicos devem ser em Campinas. Não tem sentido o curso básico ser fora de Campinas, então o núcleo deve ser em Campinas. Acontece que em Rio Claro só tinha curso básico. Só tinha curso básico. Das negociações e tratativas que surgiram, bom, o Rio Claro então vai ser esvaziado, conversa de gabinete, vai ser esvaziado, vai precisar criar alguma coisa nova em Rio Claro que não seja um curso básico.
E o diretor era o professor Paulo Savaia, e o professor que, afinal, que também era um catedrático e que estava em tempo parcial em Rio Claro, era o professor Josué Camargo Mendes, que tinha sido meu orientador. Então, qual era a ideia? Vamos criar um curso de geologia. Esvazia-se Rio Claro, cria um curso de geologia, porque Rio Claro sempre teve, vamos dizer, há muito tempo que Rio Claro sempre teve um enfoque, vamos dizer, uma vocação geológica. Por quê? Porque a situação geológica de Rio Claro é muito interessante. Tem uma variedade muito grande. Além disso, o petróleo sempre teve mais ou menos na cabeça, vamos dizer, das pessoas. A uma certa altura já se furou, por exemplo, água de São Pedro. Por que tem a água de São Pedro com aquela água sulfurosa? Porque se furou lá buscando petróleo e não encontrou petróleo, mas encontrou água sulfurosa. Pitanga, tem lá um poço. Então, antes até da Petrobras, do Conselho Nacional de Petróleo, aquela região, porque tem um determinado grupo de rochas chamado Folheiro Irati, esse Folheiro Irati tem um betume. Isso que agora a gente vê com uma grande novidade nos Estados Unidos, que estão tirando o gás, explodindo rocha, é esse folheiro pirobetuminoso. Então, esse cheiro de petróleo, vamos dizer, quem visitar qualquer daquelas pedreiras de calcário sente aquele cheiro. Quando mesmo o curso de geologia foi instalado na USP, a ideia é que uma sede para estágios de campo fosse em Rio Claro. Isso nunca foi concretizado. Então, essa ideia, vamos dizer, de geologia em Rio Claro é uma coisa que há muito tempo existia. Bom, então essa era a ideia. Acontece que, quando a cidade, com toda razão, soube que os cursos iriam para Campinas, foi um agito geral, marchas pela cidade. Nessa ocasião eu estava, inclusive, como disse, estava lá nos Estados Unidos. E contrariando a ideia da Unicamp, de que os cursos fossem transferidos para lá. Por coincidência, nos primeiros meses, eu morava com um professor argentino, físico, e que estava todo satisfeito de ir para Campinas, né, pessoalmente. Né. Então, esse início da Universidade de Campinas, que foi necessário, vamos dizer, a inclusão de Rio Claro, chegou a um impasse e o assunto foi levado para o Conselho Estadual de Educação. No Conselho Estadual de Educação, por coincidência, o presidente do Conselho Estadual de Educação era o Zeferino Vaz. E qual foi a solução? Tira Rio Claro. Então, Rio Claro entrou para formar a Universidade de Campinas, e depois de formada a Universidade de Campinas, como havia esse grande impasse, Rio Claro voltou a ser instituto isolado. Só que, ao voltar a ser instituto isolado, aquela ideia da criação do curso de geologia permaneceu. Nós éramos, então, contrários, podíamos até concordar de ter um curso de geologia, mas achávamos que nós não estávamos maduros para tanto, que era muito complicado. Mais ou menos nessa época, o professor Josué, que tinha um tempo parcial, voltou para... enfim, não é que voltou, deixou de ficar em Rio Claro. E então o primeiro coordenador do curso de geologia, de fato, fui eu. Muito jovem ainda, tinha apenas o doutorado, tinha acabado de fazer, vamos dizer, a livre docência. E esse início do curso foi muito complicado por causa do seguinte: e já existia aqui, a 180 quilômetros, um outro curso que tinha um prestígio muito grande, que era o curso da USP, do qual eu provinha. E sabia exatamente, vamos dizer, das qualidades que existia o curso da USP. Então nós tínhamos que montar, esse é que se tornou o grande desafio. Nós tínhamos que montar, já que o negócio não tinha jeito, com todas as discussões que tínhamos com o
então diretor, o Paulo Savai, o curso ia ser criado e pronto. Não tinha conversa. Então nós tínhamos que criar um curso de geologia que fosse diferente, que tivesse características próprias, uma faces própria, diferente da USP. Como tanto eu, como no caso o Nivaldo, sabíamos das qualidades e dos defeitos que o nosso curso da USP tinha, que éramos formados lá, nós entendemos o seguinte, que, por exemplo, na USP eles não tinham um trabalho de formatura. Então, o que Rio Claro tinha que fazer para se impor? Nós tínhamos que ter um trabalho de formatura. Então, logo no primeiro ano, da formatura do primeiro ano, nós tínhamos que ter já o trabalho de formatura. No primeiro ano, e isso foi graças ao professor Josué, o presidente do CREA vai à formatura e já entrega no ato da formatura, não apenas o diploma, mas a carteira do CREA. O curso já estava reconhecido e tal. E eu tive que usar muito, vamos dizer, da minha amizade com ex-colegas e tal, de convidar pessoas para virem dar curso. Eles vinham apenas, como até hoje, quando nos encontramos, até só pelo lanche na hora do almoço, porque eles recebiam tempo parcial. Vários deles vinham de São Carlos, vinham de São Paulo, e procurávamos, veja bem, fazer um curso que é praticamente o mesmo currículo que existe até hoje. Então, dentro isso é fácil entender. Por exemplo, o curso de geologia da USP, ele até há pouco tempo, eles não tinham lavra. O que significa lavra? Lavra, o próprio nome diz, você vai fazer, vamos dizer, uma mina, e você tem que lavrar aquilo, você tem que trabalhar aquilo e tal. Então, há uma grande briga profissional entre o engenheiro de minas e o geólogo. Evidentemente que se a mina for subterrânea, é uma obra de engenharia. Mas se a mina é a céu aberto, não há tanta necessidade, o geólogo pode perfeitamente fazer. De qualquer modo, a Politécnica, onde se dá lavra, se recusava a fornecer professores para que eles dessem lavra no curso de geologia da USP. No nosso caso, não. Nós podíamos ter perfeitamente lavra. Geotecnia, que é a área que liga a engenharia à geologia. Vai se construir uma estrada, uma barragem, uma coisa qualquer, você precisa sempre ter um laudo técnico, geológico, antes, para que o engenheiro saiba quais são os problemas que ele vai enfrentar. Quem vai dizer para o engenheiro, esta rocha é frágil, é muito fendilhada, ela, se colocar explosivo, isso aqui pode desbarrancar, quer dizer, os problemas quem apresenta é o geólogo, e quem tem que resolver é o engenheiro, às vezes até com muitos atritos entre ambos, porque o geólogo é capaz de dizer que existe um problema, mas quem tem que consertar, quem tem que arrumar é você. Então a área de geotecnia até hoje, nunca foi desenvolvida no curso de geologia da USP, mas foi desenvolvida em Rio Claro. Geologia ambiental, que hoje é uma coisa perfeitamente comum e tal, quer dizer, o curso onde teve, vamos dizer, e isso inclui até hoje o curso de pós-graduação, que nós chamamos de Geociência e Meio Ambiente, foram coisas que foram, vamos dizer, imaginadas, criadas, entendidas no curso de Geologia de Rio Claro. Então, uma série de novidades nós, então, tivemos lá. Por que até hoje nós temos esse grande relacionamento com a Petrobras? Por que nós temos? Por causa do início do curso. Logo no início do curso, diferentemente da USP, nós nunca tivemos, vamos dizer, sempre tivemos um bom relacionamento com geólogos que vinham da USP. E a Petrobras funciona muito assim. Depois que você é um profissional da Petrobras, você leva um carimbo. Aí você vai embora. Você vai embora, você leva aquele carimbo que você já trabalhou na Petrobras. Você já é um qualificativo. Então, durante muito tempo, e até hoje, nós sempre tivemos profissionais
que vieram da Petrobras. Hoje em dia nós temos Dimas, Chang, né? Então esse relacionamento, vamos dizer, foi desde o início do curso. Então todos isso eram características que para mim estava muito claro e que nós tratamos de impor. Então eu acho que sem cabotismo nem nada, é que eu estava naquele momento, naquele lugar, e o problema se colocou para mim naquele momento, como é que vamos fazer o curso de geologia. Então eu acho que essa atuação minha, claro que não estava sozinho, tinha sempre a colaboração do pessoal, entendiam o curso de geologia. Acho que lá em Rio Claro, para mim, foi uma coisa que me deu, enfim, me agradou, me deu muita importância e tal, né? Porque a carreira, vamos dizer, universitária é comum, você faz o doutorado, depois você faz a livre docência, depois faz o titular, se dedica a uma determinada área, se esforça naquela área, mas tem uma outra coisa que você não foi atrás, aquilo surgiu e você tratou de resolver aquilo da melhor maneira que entendeu de fazer, né? E aí, nesse sentido, o curso de Rio Claro até hoje é sempre considerado entre os melhores cursos. Depois as coisas mudaram, hoje em dia temos equipamentos e temos um grande aporte de verbas e tal, que vem ou da ANP ou da Petrobras. Do bojo disso, né, eu sempre tive muito prestígio junto, vamos dizer, ao pessoal, não apenas da minha área, mas sempre fui uma pessoa que nunca me preocupei com cargos eletivos. É uma atitude até, vamos dizer, meio zen. Parece que se você vai ser alguma coisa, não queira ser. É uma coisa meio, eu chamo isso meio zen. Ou seja, na medida em que você não esteja realmente interessado, vamos dizer, no poder, e você se sinta livre para dizer, eu não estou interessado no poder, o poder te corre atrás. Então sempre as minhas atitudes foram muito claras, né? Então, quando se formou a Unesp, a nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi dividida em dois institutos. O Instituto de Biociências e o Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Então, naquela ocasião, deveria se escolher já de pronto os dois diretores. O normal, e que foi o que aconteceu, é que, como tinha um diretor, era o César Delo, o César Delo ficou o diretor do Biociências. Do outro lado era o Seron, que era o vice-diretor, que deveria ser o diretor. Houve um certo movimento, não, tem que ser o Landim que tem que ser o diretor. De jeito nenhum, porque não há necessidade. Então o Seron foi o diretor e eu fiquei o vice-diretor. Bem, nessa época, então eu tinha acabado de me tornar um professor titular. E aconteceu uma célebre greve no tempo. Nós estávamos saindo do governo militar, do regime militar. E o governador era o Paulo Maluf. E houve uma famosa greve dos 70% mais 2. Não sei se você chegou a... E os 70% mais... E entramos naquela greve. E aí é que eu digo que, como eu nunca tive apego assim, ao poder, eu achei que era uma greve que foi talvez a primeira greve que eu realmente participei, até assim com um certo desconforto, mas eu achava que nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? Para inclusive verificar politicamente como é que é. Nós estávamos já num regime democrático ou não estávamos num regime democrático? Por uma coincidência, o nosso primeiro reitor, que era o Luiz Ferreira Martins, a quem a Unesp deve muito, mas ele foi escolhido a ser o secretário de Educação do Paulo Maluf. Então, eu
os líderes da greve em Rio Claro eram o Hamilton e eu. Eu era o vice-diretor. Então, essa é uma coisa que muita gente estranhava. Agora, não era assim, tinha que fazer show, fazia show, tinha que fazer... Levou um mês aquela greve. Evidentemente que eu fiquei queimado na reitoria, não podia ser diferente. Só para dar um exemplo. Pré essa situação, o Josué Camargo Mendes, que era o diretor do Instituto de Geociências da USP, tinha verificado que existia uma verba especial chamada Imposto Único sobre Mineração, que o governo do Estado de São Paulo arrecadava das companhias de mineração tinha esse imposto. E esse imposto ficava lá meio encostado. E o Josué descobriu o seguinte, que ele poderia ser aplicado para construções. E me comunicou, e nós então ainda pré-greve, fizemos um planejamento e tal. Então aquele prédio da geologia, tem o prédio da geologia, atrás tem o prédio da petrologia. Então aquele prédio da geologia foi, vamos dizer, feito com esse dinheiro do Imposto Único de Mineração. Eu era, como disse o vice-diretor, mas era o Seron que, afinal, gerenciava isso e tal. E arrebentou, então, a greve. E eu mergulhei na greve. Terminou a greve, eu fui dar continuação às tratativas, afinal, da construção daquele prédio. E fui muito mal recebido na reitoria, não podia ser diferente. E eu me lembro bem o chefe de gabinete falando para mim assim, pois nós aqui estamos cuidando da vida de vocês, e você se mete numa greve, não sei o quê. Então, eu falei, mas que coisa, senhor, eu fiz a coisa direito. Sabe uma coisa? Escrevi uma carta para o Seron dizendo que eu me demitia daqui, eu não queria ser mais vice-diretor. Não queria ser mais vice-diretor. E pronto. Aí o Seron falou, não é possível, não fica, até porque aquilo iria causar uma confusão muito grande. Bom, então fiquei, terminou o mandato, e naquela época não tinha eleição, não tinha nada, você era vamos dizer, escolhido, você era escolhido. Terminou a greve, quando essa greve então terminou, houve então eleições, por exemplo, nessa questão um pouco antes da greve, houve eleição no Biociências, a Carmina ganhou. Mas o então reitor chamou lá o Hamilton e disse, vou escolher você. Escolheu o Hamilton, tudo bem. Aí me chama. Ele falou, Landim, eu vou escolher você para diretor. Vamos fazer as pazes, eu entendi o que aconteceu. Porque o Armando era o seguinte, falei, mas escuta aqui, Armando. Ele estava no momento tão ocupado. Você está me escolhendo porque não, porque eu preciso acalmar aquele povo lá e tal, não sei o que, isso e aquilo. E aí uma certa altura eu falei, escuta, eu preciso disso, aquilo. Eu falei, você é muito interessante. Por que você não escolheu a Carminda quando foi a época? Não, porque eu tenho medo dela. Eu falei, eu também tenho medo dela, e daí? Eu durmo com ela todo dia. Entende? Bom, então as coisas eram mais ou menos assim. Então o Armando era uma pessoa que ele sabia e ele controlava muito bem a universidade, a política dele era dividir para poder, vamos dizer, governar dele, mas ele sabia muito bem com quem que ele conversava. Ele sabia, por exemplo, na grande crise que depois passamos a ter, que eu apoiava o Saad para ser o reitor, mas nos dávamos muito bem. Né? Então, foi devido, vamos dizer, a essa minha atitude muito clara e tal, que, muito bem, fui para diretor. Durante a fase de diretor, eu era um diretor que estava na oposição. Eu costumo dizer que, nessa época, a oposição, os diretores cabiam no Fusca. Era Nagli, o Hamilton, eu, tinha lá o professor bom, enfim, era uma meia dúzia.
isso não facilita, não foi uma diretoria, vamos dizer, muito fácil, porque ele, no estilo dele, fornecia as verbas para quem, afinal, votava com ele no Conselho Universitário. Eu acho que, nesse sentido, o feito que eu tenho mais satisfação é saber que, ao fim, quando eu terminei o mandato, nós tínhamos conseguido 11 ou 13 titulares. Esse eu acho que era o grande feito. O Bicudo fez titular, o Cristofoletti fez, o Gilberto Garcia fez, acho que o Fulfaro, enfim, eu conseguia fazer, era o que eu podia fazer. Era, na medida em que o pessoal fosse sendo qualificado, eles se apresentaram para titular. Porque construções, grandes coisas, dificilmente, porque estavam na oposição. Aí vem por que eu, afinal, acabei chegando até a reitoria. Novamente, são essas atitudes muito claras e sem ter medo, vamos dizer, de que e agora vou perder essa possibilidade, esse poder, não sei o que e tal. A crise veio, enfrentamos aquela situação, éramos muito poucos diretores, não teve uma passagem que eu me sinto satisfeito sempre em contá-la, que é o seguinte: então havia uma movimentação por parte dos estudantes devido a essa... E qual era a crise? A crise era a seguinte: o reitor, o Armando, entendeu que ele teria condições de ser reeleito, de ser reconduzido reitor. Ele tinha sido reitor, porque o primeiro reitor nosso foi o Luiz Ferreira Martins. O Luiz Ferreira Martins, a quem, como eu disse, devemos muito, porque ele que nos tirou daquele imbróglio, daquela confusão que eram uma série de institutos isolados, cada um, vamos dizer, ainda, vamos dizer, no seu nicho, mas não havia, vamos dizer, ligação nenhuma no sistema. Esse sistema foi colocado todo dentro da Secretaria da Educação, que já é uma secretaria imensa, muito grande. Se criou, então, um órgão chamado CESESP. Essa CESESP, eu me lembro que um dos coordenadores inventou um tal curso de ciências, ou seja, você fazia em 3 anos e podia dar aula e tudo, e o pessoal muito aborrecido, e Rio Claro entendendo perfeitamente isso, enfim, não tínhamos a possibilidade de fazer pós-graduação, de darmos a pós-graduação. Era uma situação muito, muito ruim. E quem desenliou isso foi o Luiz Ferreira Martins. Ele era um professor catedrático de veterinária da USP, tinha, isso dá bem um exemplo da qualidade dele, foi ele que fundou a Faculdade de Odontologia de Bauru, que até hoje é ímpar, e ainda mais, vamos dizer, saiu da cidade de São Paulo, da odontologia, e ele, um veterinário, fazer a Faculdade de Odontologia da USP. Enfim, foi ele que conseguiu, numa atitude, eu chamaria até temerária, juntar, vamos dizer, esses institutos e dar um nome, vamos dizer, de universidade. Eu me lembro muito bem que eu era vice-diretor e, numa das ocasiões, fui lá conversar com eles e dizer: mas, ô Luiz, não é possível ter porque na cabeça da gente a universidade é a Universidade de São Paulo, por exemplo, ou Campinas, localizado num campus. Como é que é possível isso? Não, vai dar certo e tal. Mal sabia eu que dali uns anos eu ia ter que ver como é que aquilo poderia dar certo ou não dar certo. De qualquer maneira, o Luiz foi para a Secretaria da Educação, o professor Armando terminou, vamos dizer, o mandato, e aí foi realmente eleito reitor, ficou 4 anos. E na ideia do professor Armando é que ele poderia continuar. E eu dizia para ele: Armando,
não é possível ter um estatuto. Não, mas isso dá-se um jeito, não sei o quê. E no bolo disso tudo, o ambiente político mudou completamente. Havia uma ânsia muito grande de votar diretamente para reitor, e disso surgiram dois candidatos, que era o professor Saad, de Botucatu, e o professor Nilo Odália, que era de Araraquara. Eu mesmo, pertencendo, vamos dizer, a esse grupo e tal, dizia, é melhor nós termos a possibilidade de mais de um nome, não votar unicamente no único. Não foi isso que se entendeu. E nesse movimento todo, os alunos resolveram que iam invadir diretorias e reitoria. Hoje acabaram de invadir de uma maneira muito estúpida, muito idiota, sem uma função política, sem uma visão política nenhuma. Foi uma coisa boba o que acabou de acontecer. Bom, mas naquela época havia uma finalidade. Não, nós queremos que o reitor, escolher o reitor, era uma atitude política. E eu dizia para os alunos, olha, eu não quero a minha diretoria invadida, porque não tem sentido, vocês têm que discriminar as coisas, vocês têm que entender. Esse diretor é de um lado, esse diretor não é de um lado. Lembro, inclusive, que foi uma comissão daqui de Botucatu, numa assembleia dos alunos, dizer, olha, não invadam a diretoria do Landim, ele está com a gente, não invadam. Teve dúvida. Por uma coincidência, a líder do diretório acadêmico era a minha bolsista, chamava-se Harmi, mas o apelido dele era Yoko, era bem japonesinha, bem centrado. Invadiram a diretoria. Então, estou um dia lá na diretoria, eles me invadem a diretoria, todo mundo já de cobertorzinho, não sei o quê, então, Landinha, sinto muito, mas nós vamos invadir a sua diretoria. Eu falei, Então faça o seguinte, peguem todas as suas coisas lá, o diretório acadêmico ficava ali em cima, não sei se você lembra ali de Santana, na caixa d'água ali. Então vocês tirem tudo dali que eu vou invadir lá. Não, você não pode fazer isso. Posso. Eu não disse que vocês não deveriam invadir a minha diretoria. Vocês invadiram. Eu vou invadir o seu diretório acadêmico. Bom, conclusão, invadi. Invadi o diretório acadêmico. Fizemos reuniões de congregação. Porque o que eu queria demonstrar era o absurdo da coisa. É saber distinguir o que é e o que não é. Bom, fiz mais de uma reunião de congregação lá no diretório acadêmico. Bom, depois daquilo também, eu já tinha dado a minha aula de civilidade, de democracia, que você saber, e falei, eu vou despachar na minha sala. Então eu despachava na minha sala lá na geologia. Bom, e aquilo continuou. Acontece que as coisas foram... Bom, nessa altura eu também tinha invadido a reitoria, tinha feito... Mas aí ficou o impasse. Como é que eles iam sair da diretoria? Aí o Hamilton, mais o Hamilton até do que eu, entrou em contato com a ordem dos advogados, enfim, arrumamos um esquema bonitinho para que os alunos pudessem sair da diretoria, porque aí então os próprios alunos vinham me dizer, o Landim tem que dar um jeito de tirar aquele pessoal, está desesperado, eles não sabem agora como sair da diretoria. Foi muito gozado. Bom, conclusão. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, chamar uma força militar, a OAB, e os alunos então, e os soldados ficaram lá fora, os alunos saíram cantando Vandré e saíram da diretoria. Bom, essa é uma parte. Aí vem a parte mais difícil, que na próxima reunião da congregação, os professores estavam furiosos. Havia um professor já falecido, o Rubens, que era da estatística, ele queria liquidar, porque eles não admitiam que tivesse invadido a minha diretoria. Então, o meu trabalho era depois
apaziguar os falcões e dizer: isso faz parte da juventude, isso faz parte, isso não sei o que e tal, ainda conseguir acalmar o povo para não ter mais complicação em cima dos alunos que eles tinham feito dentro do manifesto. Bom, mas aquilo continuou, né? Não nesse sentido. Continuou no sentido de que houve, vamos dizer, uma crise, a coisa estava feita, o Saad tinha ganho, vamos dizer, a eleição direta, né? O governador Franco Montoro, em público, numa grande reunião lá no Palácio, disse: o nome que for escolhido, eu vou escolher, só que esqueceu que a universidade tem estatuto. E o estatuto diz: tem que ter uma lista sêxtupla. E é dessa lista sexta que o governador escolhe. O governo não pode escolher quem ele quiser, ou seja pela comunidade ou não, tem uma lista sexta. Bom, aí ficou um impasse. O professor Armando tinha um mandato, vamos dizer, termina. Bom, e aí se fez uma lista sexta. Só que o nome do Saad não entrou na lista. O nome do Saad não entrou na lista. E entraram vários outros nomes, né? Que não o dele, mas vários outros. Então a lista estava completa. Essa é a lista que foi entregue para o governador. Então o governador ficou amarrado. Ele tinha uma lista de 6 nomes legal, onde não constava o nome do Saad. Aí reuniões e como é que faz, como é que não faz, como é que deixa de fazer e o que vai acontecer. E nessa época termina o mandato do Armando. Terminado o mandato do Armando, assume o vice-reitor, que também termina o mandato. Então a universidade, naquela época, no início de cada ano, escolhia-se 5 ou 6 professores titulares que não eram pró-reitores, não existia pró-reitoria naquela época, mas que seriam substitutos eventuais do reitor. E este professor era o professor Nunes, que era um professor de História, foi, aliás, o criador da Faculdade de Direito de Franca, e que era um professor de História da USP, e que era tido, naquela época, tinha essas cores fortes, esquerda, direita e tal, então era tido como um sujeito de direita. E então ele passou a ser, vamos dizer, o que ocupava o cargo de reitor, enquanto aquilo não se resolvia. Bom, até aqui chegou a uma certa altura, o professor Armando, que tinha, vamos dizer, liderança sobre essa lista 6, falou o seguinte: olha, se o Landim aceitar ser o reitor, eu desmancho a lista. Então teve uma célebre reunião no Palácio, e nessa célebre reunião no Palácio foram professores saadistas, foi o que todo mundo, Lázaro estava lá junto, estava muita gente junto, e o chefe, era secretário de administração, uma coisa qualquer. Então a pergunta era essa: Landim, você aceita ser o reitor? Ou seja, se você aceitar a lista de administração. Eu falei: eu só aceito com uma condição, que o governador vá em público e diz que há um impasse e que, devido a esse impasse, ele não pode escolher o Saad, e então aí eu aceito, porque eu não quero, nessa altura, depois de todo esse rolo, dizer assim, eu chego e digo assim: eu vou ser o reitor. Aí, olha, o Pinotti me telefona, porque estava todo mundo, os outros reitores, apavorados com o que estava acontecendo. Eu não vou aceitar isso daqui, não. Aí, nessa altura, telefona o Sarney, já estou me estendendo agora um pouco esse negócio. Telefona o Sarney porque ele era da Arena, mas queria ser o vice do Tancredo Neves. E como foi? E esqueci o nome desse, era um sujeito que era lá de Ribeirão Preto, muito calmo,
Sarney, está tudo sob controle. Você vai sair da arena, vai vir para o PMDB, você vai ser escolhido o vice do Tancredo. Desligou, virou para mim e falou assim, é mais fácil fazer um presidente da República do que um reitor da Unesp. Afinal, professor, o senhor aceita pelo menos ser vice-reitor? Eu falei, eu não estou discutindo isso, eu não estou discutindo isso, estou discutindo o seguinte, o governador fez uma coisa e ele que desmancha essa coisa. Mas a universidade vai entrar numa crise, ótimo. As grandes coisas surgem numa crise. Conclusão, saí de lá, aí sim, aí veio uma grande confusão. Né? Essa grande confusão chegou a um certo ponto, e eu devo ter, até, eu digo isso porque outro dia eu estava preparando um documento aqui por causa de outra coisa. A própria comunidade chegou fez um documento ao governador e disse, interfira, faça uma intervenção na universidade. Tira, vamos dizer, as pessoas. E o governador realmente fez. Mandou lá um negócio, interferiu. Na ocasião, aquilo foi discutido e tal, entre nós, e o Nagli aceitou, então, ser esse reitor pro tempore. Né? Não queria, mas alguém tinha que ser escolhido. Eu já tinha feito o rolo, foi escolhido. Bom, o trabalho do Nagli nessa ocasião foi apaziguar os ânimos. Apaziguar os ânimos e tal, não sei o quê. A lista foi desmanchada e então fez uma nova reunião do Conselho Universitário. Nessa reunião do novo Conselho Universitário, o nome do Saad entra na lista, só que entrou em segundo lugar. Em primeiro lugar foi o nome do Nagli. Então foi feita a lista, em primeiro lugar Nagli, segundo lugar o Saad, eu entrei em que lugar lá, não sei lá o quê. Terminou a reunião, voltei para Rio Claro. Cheguei em Rio Claro, o Nagli me telefona, o reitor já foi escolhido. Falei, ótimo, quer dizer que então agora calma tudo, o Saad é o homem. Não, sou eu. Como? O governador acha que é o primeiro da lista. E você então vem aqui segunda-feira que você vai ser meu chefe de gabinete. Porque depois nós vamos transformá-lo em vice-reitor e depois vamos ver o que vai acontecer. E foi dessa maneira, com esse negócio todo, com esse rolo, que eu fui como chefe de gabinete, fiquei lá quase um mês, faltava dias para terminar o mandato de diretor do Instituto. E fui ser chefe, depois fui vice-reitor. No finalzinho da reitoria do Nagli, ele foi para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu ainda fiquei um certo tempo como pró-tempore, e depois foi uma eleição quase que sem disputa, e aí fui eleito reitor. Então a razão, por que eu cheguei? Por causa de toda essa movimentação, e lê muito bem que nessa altura, antes de ir para a sala, para essa tal reunião que eu considero na minha vida muito importante para dizer que não, eu fiz uma reunião lá em casa e reuni todos os professores, os alunos, e olha, eu vou hoje a uma reunião assim, 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 assim. Eu só quero ouvir de vocês o que vocês acham. Não, você não pode aceitar. Senão você afinal, traiu o movimento. Eu falei, não, eu entendo isso, mas eu quero, afinal, ter essa base. Vocês entenderem que eu não vou aceitar. Eu quero ouvir isso de vocês. E aí fui para a reitoria. Tinha sido, vamos dizer, tinha colaborado com o Nagli, nos entendíamos muito bem, e eu acredito que o início mesmo da universidade começa com o Nagli. O início, porque até então, cada instituto que já estava dentro da universidade continuava achando que era ele sozinho no mundo. Foi só quando se viu que havia, vamos dizer, o perigo de acabar até com a universidade, que estava tudo, é que o pessoal tratou de se entender. Hoje em dia, tanto que
estou olhando aqui por causa do seguinte, é porque, não foi por cá, porque você vinha para cá, não. Então, esse era o tema da minha campanha, que era encontrar uma identidade para a universidade. E eu acho que eu fui muito feliz, porque era uma época que, por exemplo, música caipira, Chitãozinho e Chororó estavam começando. Então, havia um momento em que o produto interno bruto do interior era maior que o da capital. A música caipira já deixava de ter o preconceito que até então tinha tido. Tinha uma série de fatores que levaram isso, que a iniciação científica, isso está aqui porque me convidaram agora, fazem 25 anos que estão comemorando esses encontros de iniciação científica. Então, isso surgiu na minha época, né? Fundo Unesp não foi exatamente na minha época, mas uma série de coisas que existem até hoje surgiram nesse início da universidade, quando o pessoal então começou a entender que pertencia a uma universidade. Até então existiam duas universidades, a USP e a Unicamp. E o trabalho nosso foi exatamente dizer, não, espera um pouquinho. Eu lembro uma séria discussão que tivemos entre os três reitores, e eu disse o seguinte, olha, eu não sei quantas universidades são, a segunda somos nós. E, enfim, foi uma época, eu acho, para mim, muito interessante. Não voltaria a ser reitor. Ser reitor é como levar neto para Disney World. Você vai, se diverte, mas é uma vez na vida. Não tem esse negócio de voltar. Consegui, vamos dizer, fazer algumas coisas. Nunca fiquei trabalhando até 9, 10 horas da noite, era sempre 5h30, 6 horas. Eu lá. Carminda nunca mudou para São Paulo, então eu ficava lá no apartamento que temos até hoje e vinha todo fim de semana, voltava depois para lá. Tive problemas, os mais vários, conseguimos mudar o orçamento, a famosa briga para mudar o ICMS, e acho que foi uma experiência muito boa. Até hoje eu ando por aí, aqui em Botucatu, que quando me encontro, ô reitor, enfim, uma coisa que tenho, vamos dizer, gratas recordações de estar contando essa história toda. E o que faço agora? Praticamente saí de Rio Claro, continuo ainda com uma sala lá em Rio Claro, sou professor voluntário lá em Rio Claro, em que pese estarem reformando lá a sala, mas tem uma outra sala aqui na agronomia, porque devido ao que eu faço, que é estatística espacial, facilmente eu me entendi com o pessoal de solos aqui, que faz já o processamento, e então organizo encontros com